Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Muito boa tarde, ouvintes aqui da Vibe Mundial, pessoal aí da internet no canal do YouTube da Vibe Mundial, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de volta com mais uma entrevista, né? Aqui no Professor Zainag Entrevista, uma entrevista que eu prometi para vocês desde o primeiro programa, né? Com gente interessante, com papos bem interessantes. Hoje nós estamos recebendo um advogado, Renan Borros, acertei? Isso. Que, ó, eu tenho que acertar porque eu vou contar um negócio particular para vocês. É só nós e eles, ninguém mais. É meu aluno num curso de mestrado lá do Unifiel e meu orientando, ele vai tratar, sabe do quê? Torcidas organizadas, que a maior parte das pessoas não gosta, né? Ah, só tem bandido, só brigam. Será que é tudo isso? Vamos ouvir. Primeiro lugar, Renan, obrigado por você aceitar aqui o convite, né? Largar teus afazeres de ficar fazendo bandeira, essas coisas. Não, brincadeira. Largar seus afazeres de advogado, ó, advogado de pinta, o cara não é brincadeira não, né? E ele vai mostrar isso, que torcida organizada talvez não seja essa coisa que você pensa, tô certo? Certíssimo, professor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra conversar com uma pessoa brilhante, inspiradora. Não Poxa, é à toa obrigado. que eu fiz a escolha de ser o meu orientador, porque eu tenho certeza que essa bagagem eu não vou levar só nessa vida. Eu tenho certeza que eu vou levar em outras vidas. O dia que até a partir dessa eu vou falar assim, nossa, teve uma vida que eu tive aula com o professor Zainag. Isso então, daí, acho que isso daí já dá uma segurada em você no paraíso lá, eu acho. Ou então, no outro canto. Mas muito obrigado pelo teu carinho. E não é por... o aluno está fazendo aí média porque é professor. Não, mas ele é um baita de um sujeito. Ele tem uma visão, orientando que não dá trabalho. Mas vamos lá, vamos deixar essa rasgação de seda de nós aqui. Eu quero saber o seguinte, torcida organizada é coisa de bandido, como todo mundo fala? Todo mundo não, eu não falo, né? Hipótese alguma. Primeiro, eu quero deixar um ponto bem claro. Antes de ser advogado de torcida organizada, eu sou integrante de torcida organizada. Qual delas? Eu esqueci de falar. Os Gaviões da Fiel, eu tenho uma vivência de mais de 17 anos dentro dos Gaviões da Fiel. A torcida organizada, Gaviões da Fiel, ela tem um papel fundamental na minha formação profissional. Tem até uma história muito interessante. Eu tinha 5 anos de idade e eu falava para minha mãe, quando via na televisão, nos jogos do Corinthians, quando mostrava a torcida, eu falava, com 5 anos de idade, um dia eu vou ser advogado da Gaviões. Essa história minha mãe conta. Olha que e legal. E dia que eu cheguei para ela, eu falei, olha mãe, hoje eu sou um dos advogados dos Gaviões. Ela se lembrou, emocionou. Ficou emocionada. Não pode isso, você me falou quando você tinha 5 anos. Então, tem uma formação muito importante, porque eu tenho a minha vivência dentro do campo do direito, eu tenho uma trajetória familiar que atua dentro do direito, principalmente na advocacia. Então eu sempre tive uma paixão pelo direito, sempre tive uma paixão pelo Corinthians, né? Tá sempre comigo. E quando ele tá... isso que eu falei, quando ele não tem a camisa do Corinthians, tem o Corinthians na pele. E quando eu tenho acesso a... O Euri não tá gostando ali, ó. Tem um palmeirense aqui, você tá correndo risco de morte, hein? E quando eu tenho acesso aos Gaviões e ver o que de fato representava uma torcida organizada, eu sabia, eu preciso ser advogado porque eu preciso defender aquilo que lhe acusam, o injusto que lhe acusam. E então eu tenho essa vivência. O Gaviões ele acabou me proporcionando entender como funciona o meio da torcida organizada. Infelizmente existe de fato campos da violência, mas existem diversos outros campos que
não são tão explorados como o campo da violência, né? Então, se o Gaviões ele vai fazer uma ação social e levar a marmita a pessoas em situação de rua... No final do ano, agora passado, né? Exatamente. Presentes. E não só o Gaviões. Isso que eu ia falar, não é só outras Gaviões. torcidas organizadas. Eu falo dentro dos Gaviões porque é onde eu tenho a minha vivência. Mas eu tenho certeza que a Mancha Verde faz, a torcida independente faz, e outras torcidas do Brasil afora também fazem. E isso não tem uma repercussão. A gente a mídia ela só divulga aquilo que não presta, que é a violência. Em decorrência de divulgar essa violência, você acaba ensejando essa violência no futebol, essa cultura no futebol. Hoje nós temos uma cultura da violência, ela está inserida no futebol, como ela não está inserida em outros esportes, mas porque ela é introduzida, você mantém, e acaba sendo como se fosse um imã, acaba puxando pessoas que utilizam-se da torcida organizada muitas vezes para brigar. Mas veja uma coisa, Renan. Vamos supor que lá no Nepal tivesse, não sei se tem, time de futebol. Lá todo mundo é bem, né? Todo mundo tá bem. Aquela maresia, assim, a maresia, todo mundo tá. Se tivesse futebol, essas pessoas indo para o estádio, acho que não iriam brigar. Por que eu estou querendo dizer? A violência da sociedade. Exatamente. Não é que tem, o Brasil, todo mundo é bonzinho, olha, não tem o índice de violência pequeno, mortes, homicídios quase não existem, homem que bate mulher, não tem, enfim. Não é isso. Nós estamos vivendo numa sociedade violenta. Sim. Então não é que a violência está no futebol, a violência está em todo canto. Exatamente. Thomas Hobbes em Leviatã já falava sobre o comportamento da sociedade, sociedade em grupo. A sociedade, desde os primórdios, ela sempre teve a necessidade de andar em grupos. E existem determinados grupos que acabam trazendo reflexo, principalmente dessa parte mais triste da sociedade, que é uma sociedade violenta. Nós temos uma sociedade violenta por diversos fatores. Até porque, gente, ele é advogado de torcida, mas ele é advogado criminalista. Então ele sabe do que ele está falando. Ele não só advoga para a torcida. Ele tem o seu escritório, sua advocacia, que vai muito bem, obrigado, né? Mas então ele sabe do que ele está falando. A violência quantas pessoas você recebe lá que meti a mão na cara do meu vizinho? Você vê o seguinte, que muitas vezes das pessoas que brigam em estádio, e por muitas vezes não são relacionadas à torcida organizada, porque existem muitas pessoas que brigam que não fazem parte da torcida organizada, é a mesma pessoa que agride a sua esposa, o vizinho, que agride o vizinho, que briga no trânsito. Então ele traz aquela questão dele, particular dele, grave, que deve ser obviamente repudiada, 100% repudiada, mas ele leva aquilo para o futebol, por quê? Porque como criou-se a cultura da violência no futebol, ali ele entende que é o campo que ele está aberto a brigar, que ali nada vai acontecer. Então, infelizmente, algumas pessoas se utilizam do futebol, se utilizam da torcida organizada para poder brigar. Mas do mesmo jeito que pessoas se utilizam para o mal, existem muitas pessoas, e a maioria. Que utiliza da torcida organizada para o bem. Por exemplo, eu faço parte de um grupo dentro dos Gaviões da Fiel. Os Gaviões da Fiel é dividido em diversos grupos, normalmente chamamos de bairros. E o meu bairro é um bairro que o pessoal se reúne para em todos os jogos do Corinthians, seja na Arena Corinthians, seja fora do Brasil. Fora de São Paulo. Fora de São Paulo, fora do Brasil. Se reúne sempre preparando um churrasco, a sua bebida, se organiza um ingresso, organiza a caravana. Então, veja, é um grupo que acabou criando, através da torcida organizada, criou-se uma relação quase que familiar. Porque, de fato, eu vejo muito mais essas pessoas do que próprios parentes mesmo, do que primos, do que tios, eu vejo muito mais essas pessoas. Então, eu frequento, inclusive, mais a casa dessas pessoas. Ou seja, olha o benefício que a torcida organizada acabou me trazendo. Conheci pessoas maravilhosas e pessoas de todos os segmentos, porque a torcida organizada ela é um campo extremamente democrático. Ela é um campo, você tem tanto a pessoa que mora numa região periférica quanto uma pessoa que mora nos jardins. O futebol tem isso, né? Eu falo há muitos anos, porque é uma área que eu trabalho bastante. O futebol ele é tão democrático que aquele sujeito que é rico, se ele está numa arquibancada, ele abraça o sujeito do lado, na hora do gol, que talvez more numa comunidade, numa favela. E eu já vi casos de pessoas que eu sabia que tinham um preconceito de cor,
falar direto aqui. E eu vi uma vez na hora de um gol do Corinthians, no último minuto, a pessoa abraçando um sujeito negro do lado com a maior alegria do mundo. Isso, futebol. Eu fiquei imaginando, é que eu não é uma pessoa do meu convívio, mas eu conhecia. Eu fiquei imaginando ele chegando em casa, a cabeça dele fala, pô, abracei aquela pessoa, mas eu não gosto de gente negra, como é que eu fiz isso? Não sei o quê. E talvez ele mude. Claro, Talvez ele com mude certeza. e fale, pô, realmente, Com o cara, certeza. pô, a gente o cara é mano, é nós, não sei É, o quê. é irmão, porque É irmão. o futebol ele traz isso, a irmandade, né? Você entende, você tá no mesmo ideal do que aquela pessoa. E quando você tá lutando ao lado de uma pessoa, quando você vai ao estádio, você luta, não no sentido literal da palavra, Sei. mas você luta por quê? Porque você quer o seu time melhor. Qual é a forma que você grita luta? junto. Cantando mais, se organizando, incentivando outras pessoas a ir ao estádio. E quando você vê uma pessoa, o seu semelhante, que tem essa mesma vibe, essa mesma vibração, essa mesma força de vontade, com toda certeza o preconceito ele começa a cair. Porque ele começa a ver, fala, pô, aquele cara é tão legal, poxa, e aí eu sou idiota, né, tendo preconceito. Não é só de cor. O preconceito Sim, de com religião, que a gente já falou muito em aula, né? exatamente, principalmente porque você vê em uma das suas brilhantes aulas nós estudávamos sobre o futebol no aspecto da religiosidade, né? Aquela minha aula que eu dei até eu estava em Honduras, foi a única Isso, aula por vídeo. isso. É uma aula que eu dou, gente, chamado o futebol como metáfora da religião. Sim. Aí discutimos, foi até chato que não deu para ser presencial, né? Mas eu estava fora do Brasil. Tenho certeza que aquilo me me gravou muito. Eu guardo aquilo, nossa, como Você tá lá na como uma informação arquibancada. enriquecedora. E veja, a terminologia que utiliza-se no futebol, o goleiro lá, o São Marcos, o goleiro fez um milagre. Gol espírita. Gol espírita. Então, existem diversas terminologias que remetem ao futebol como se fosse uma religião. E o futebol E os sendo cristãos, que na hora que o jogo começa, os católicos, Sim, né? O católico. sim, O meu com sobrinho é certeza. um que sempre se benze Com 3 certeza. vezes, que é acho que é o misticismo dele, me fugiu a palavra aqui. Isso não é só ele, Sim. não. Eu sou um bandista. E eu faço o sinal da cruz, porque se eu não fizer, eu tenho certeza que não vai perder. Então eu preciso fazer. Pô, ano Eu passado sou você bandista. esqueceu, acho, algumas vezes. Viu? Tinha um mal maior, mas já foi eliminado. Já foi eliminado. Então, é mesmo nas nossas aulas, né, que a gente falava sobre religião, nossa, foi um ano, 2 turmas muito enriquecedoras até para mim como professor. Mas é isso, futebol. Agora, você falou de religião e de guerra. A imprensa coloca assim, do Corinthians e Palmeiras preparados para a guerra. O confronto, O confronto, mata-mata. mata-mata. Aí na segunda-feira teve briga de torcida, mataram um sujeito lá no bar, fizeram uma emboscada. O mesmo jornal que falou que era guerra, diz absurdo, a violência. Fala, gente, a imprensa falou que era guerra, então já colocou na cabeça da pessoa, é guerra. Guerra tem que Sim, ganhar. sim. E guerra é o quê? Matar o adversário. O jogo é guerra, o artilheiro, O o defensor, capitão. o capitão. Veja tudo quanta metáfora tecnologia da nós guerra. temos. Exatamente, a metáfora da guerra. E isso no subconsciente do torcedor, você vai dando uma injeção de animosidade nessas pessoas, e muitas vezes a pessoa ela já tem um histórico de violência, ela já tem um problema grave particular. Quando ela se depara com esse ambiente extremamente hostil, aí nós temos, infelizmente, uma parte da polícia militar de todos os estados também que atua de forma hostil, você vai preparando o terreno para que haja um confronto. E quando aquela pessoa sai de casa, hoje vai ter o confronto Corinthians versus Palmeiras, você já sai de casa com o intuito de uma guerra. Você vai pensar como Já se foi fosse uma preparado guerra. para isso. Sim. Eu me lembro em 93, Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras até saiu da fila, né? O Osmar Santos, ele ainda estava trabalhando, e eu me lembro bem que quando ele falou, olha, o Corinthians e Palmeiras, ó, gente, o chão vai tremer. Porque não vai ser fácil. O Morumbi vai ficar pequeno para tanta gente, não sei o que lá. Já ia criando aquele negócio. Aí nosso amigo Violim da Ajuda foi imitar o porco, né? Então. E você vê, às vezes tem muito comportamento de jogador dentro do campo que também acaba incentivando violência. Você vê jogadores agredindo árbitros, você vê as cenas mais grotescas também por parte de pessoas que são ligadas ao futebol, não só jogador, como Dirigente. infelizmente dirigentes.
e diversos dirigentes. Nós tivemos no começo do ano passado um dirigente de um time, salvo engano, do Nordeste, que agrediu salvo engano, foi um jogo contra o Botafogo. Não me lembro quem enfrentou o Botafogo. Sim, que foi no último minuto. Copa do Brasil, que o juiz só terminou o jogo depois que o Botafogo empatou. Isso. Quer dizer, eu tô fazendo aqui uma maldade, né? Mas não era motivo de uma pessoa agredir a outra. E o goleiro desse time foi em Sergipe. Que o goleiro ainda falou assim, tá vendo? Naquela CBF só tem bandido, não sei o quê, lalelé. Deu... E o senhor falou muito bem. Não só essa questão da violência, a gente também tem questões de quadro grave de corrupção, desvio de dinheiro, dívidas milionárias dos clubes. Entra presidente, sai presidente nas confederações por diversas razões, violência doméstica, assédio sexual, corrupção. Ou seja, você vai criando um ambiente cada vez mais propício para que haja uma violência. É por isso que eu faço questão de aprofundar o meu estudo no mestrado justamente no futebol com um aspecto cultural. Porque criou-se a cultura da violência no futebol. E a ideia a fórmula para você ao menos diminuir essa violência é você mudar a cultura. E como você muda a cultura? Permitindo que as torcidas voltem a fazer as suas festas. Jogo de duas torcidas. A torcida poder fazer a sua pirotecnia, poder levar as suas bandeiras. Veja, o estado de São Paulo, vergonhosamente, não permite que as torcidas organizadas levem uma bandeira. Tremular uma bandeira é algo que, quando sai um gol, a televisão não vai mostrar o jogador que fez o gol. A primeira coisa que a televisão vai fazer vai mostrar a festa da torcida. Então, que não tem mais, né? Exatamente. Então, você imagina uma pessoa assistindo uma partida de futebol na sua casa. E ele tem lá o seu sangue corintiano, palmeirense, São Paulino. Sai um gol, mostra aquela torcida organizada. Fatalmente, essa pessoa vai olhar e falar assim, meu Deus, eu quero fazer parte disso. Você sabe que, claro, sou mais velho que você. Você sabe que eu fui até fundador de torcida uniformizada, Mosqueteiros do Timão. A gente preparava, tinha um jogo no domingo, a minha parte era picar jornal a semana inteira para levar um saco desses de farinha, ou feijão, sei lá o que, farinha, era saco, levar o papel picado. Outro, aí juntava dinheiro para levar papel higiênico. Outro comprava o rojão. Não era para jogar em ninguém, era para fazer a festa. A nossa preocupação era fazer uma festa melhor que a torcida do Palmeiras, que a torcida do São Paulo, que a torcida do Santos. A nossa preocupação não era brigar. Tanto que não tinha briga entre torcidas. As brigas, por incrível que pareça, eram nos lugares onde eram misturadas. Sim. Agora mudou. Mas essa história de torcida única, eu não sei se você vai concordar comigo, é uma desculpa dos dirigentes. Porque eles não querem a torcida do outro time. Porque você vê o espaço. No nosso estádio, na arena, quando tem o visitante de outro estado, perde-se pelo menos uns 3 mil lugares que poderia vender. Tem lá 2 mil, eles não usam, e tem mais 1.000 do lado protegendo, mais um aqui. Então, eu acho que a desculpa é essa. Tem violência, é melhor torcida única. Claro. Porque é absurdo. E não só essa questão financeira, porque a gente sabe que torcida muda jogo. Muda jogo. Então, quem quer perder no seu estádio? O Corinthians não quer perder do Palmeiras no seu estádio. O Palmeiras não quer perder pro Corinthians no seu estádio. Se você coloca... Imagina a torcida do Corinthians ocupando metade do estádio do Palmeiras. E vice-versa. Com toda certeza o resultado seria outro. Claro. Hoje pela manhã eu estava num evento e eu comentei que lá no Japão, em 2012... poxa, porque você vê o Fluminense que jogava de igual para igual tomou uma cacetada. O Santos não jogou nada aquela vez. O São Paulo, Corinthians e Internacional ganharam os 2 primeiros. São Paulo e Internacional porque eles ficaram atrás e falaram, vão jogar por uma bola. O Corinthians foi um pouco diferente. E por que foi diferente? Porque tinha 30 mil corintianos ou talvez mais no estádio. Então quem diz que torcida não ganha jogo é que não conhece com toda certeza futebol. E além dessa questão financeira por parte dos dirigentes dos clubes, nós também temos um problema muito grave, que é o problema das autoridades. As autoridades também, elas não querem mais assumir essa responsabilidade. Embora seja um dever constitucional, está previsto na Constituição, que a segurança ela é o dever do Estado, eles preferem não ter um jogo de 2 torcidas, porque eles não vão precisar ter aquele mesmo aparato com determinados policiais, ou toda aquela estrutura,
por uma questão também financeira, uma questão de logística. Então, para as autoridades, não é viável ter 2 torcidas porque, de fato, eles não querem trabalhar porque sabem que no dia de jogo você vai ter que trabalhar por muitas outras formas, né? Não só com não é só no estádio, no trânsito, exatamente. Então, você tem isso, conversando com as autoridades falam, se eu tenho um jogo que eu posso colocar 200 policiais, para que eu vou ajudar a ter 2 torcidas e ter que colocar 500? Então, o Estado também, ele é inerte. Porque quem proíbe hoje é o Estado. Veja, é o Ministério Público. E muitas vezes promotores que nunca nem pisou num estádio de futebol. Que eu acho absurdo, né? O Ministério Público que deveria zelar ali pela cultura. E futebol é uma cultura. Futebol, como nós sabemos, tira muitas pessoas dos males da rua. Leva uma pessoa, traz um novo ideal, traz um propósito de vida para aquela pessoa, traz um grupo. Muitas vezes, se você... o Ministério Público, ele tem a obrigação, porque ele é o representante do povo, ele deveria zelar para que esse povo tenha acesso aos estádios, por exemplo, determinando que os clubes coloquem ingressos a preços populares, barateando suas camisetas, enfim. Então, o Ministério Público ele tem diversos outros segmentos para ajudar a população no futebol, mas, infelizmente, ele se utiliza desse campo do futebol, que acaba gerando mais violência. Então, eu entendo que o Ministério Público deveria voltar a ser favorável ao jogo de 2 torcidas e também deveria ter uma atuação muito maior para que o futebol não apenas seja um ambiente de paz, mas que ele também se transforme num ambiente extremamente festivo. Veja, recentemente nós tivemos uma torcedora na Arena do Corinthians que foi levar um cartaz e não pode entrar com cartaz. Veja, então, qual o que essa menina vai levar na memória dela durante 20, 30, 40 anos? Ela veio, se eu não me engano, de Marília, veio de longe. Não pode entrar com esse cartaz, mas por quê? Que ela ia pedir uma camisa. Ia pedir a camisa para o Cássio e falaram que o cartaz poderia pegar fogo, salvo engano. Veja, então, olha o malefício que fez para uma torcedora. E principalmente para uma torcedora mulher. A gente precisa incentivar cada vez mais as mulheres aí. Não crianças. Sim, claro, com toda certeza. Porque, volto ao tema central. O futebol no aspecto cultural. Nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos trazer muito mais crianças, trazer mais famílias e, obviamente, liberando as festas. Porque senão o futebol, o que vai acontecer? Ele vai virar um teatro, todo mundo sentado, batendo palma, né? Está acontecendo isso. Aí a torcida não vai poder fazer o seu cântico, não pode acender um sinalizador, não pode levar uma bandeira, não pode levar um papel picado. E outro ponto, o futebol cada vez mais caro. Porque o futebol é a alegria do povo. E tudo isso concorre para o Brasil estar dessa forma. Agora, no final do ano, eu estava num evento de direito esportivo em Foz do Iguaçu e uma pessoa ligada a Conmebol, durante o almoço, ele me disse o seguinte: o Brasil não tem mais o mínimo respeito na Conmebol e a FIFA. E não tem no campo. Você veja, estamos em 6º lugar. Por quê? E esses dias eu vi lá, eu estava na praia, no Guarujá, e assistindo aquela TV Tribuna, ia começar a copinha, mostraram um jogador que tem informação lá no São Caetano, 20 anos, como ele começou, e qual a tua grande pretensão de vida? Jogar onde? Ele falou no Barcelona ou no Real Madrid. Ele não falou, quero ir para a seleção brasileira. Então o jogador brasileiro está virando um jogador preparado para jogar na Europa, por isso que a gente não ganha mais nada. O Brasil só se tornou o grande país do futebol porque jogava diferente. Nossa, a torcida. Mas para terminar, que a gente tem aqui, sempre eu falo isso, né? O problema do tempo, mas deixa eu te falar um negócio. E essa nova legislação que pune o presidente da torcida por ato de um dos associados? O que você acha disso? Bom, primeiro, inconstitucional, isso já está sendo discutida, né, perante as autoridades competentes. Já estou fazendo 3 anos aqui, hein? E dentro do campo político, debatendo isso no aspecto político, isso é um absurdo, porque, veja, o próprio Gaviões, ele tem aproximadamente 120, acho que eu já superou a marca de 120 mil associados. Como que o presidente dos Gaviões da Fiel vai controlar 120 mil pessoas? Isso é absolutamente impossível. Então, mais uma vez, as autoridades que não querem trabalhar, porque
para você chegar naquela pessoa que cometeu o crime, você tem que fazer uma investigação, você precisa pegar as imagens, colher Aí depoimentos. fica mais fácil, né? Pega o presidente, culpa o presidente, porque o presidente obrigatoriamente vai acabar cobrando os seus associados. Mas, infelizmente, não tem isso. Mesmo porque as torcidas organizadas, assim como diversos outros segmentos, também existem campos de oposição. Ou seja, então se eu quero afetar aquela pessoa de situação, presidente, eu sou um associado de oposição, o que eu faço? Eu cometo um ato de violência porque ele não vai respingar em mim. Respinga no presidente, eu derrubo o presidente e eu assumo o poder. Quer dizer, o próprio Estado ele acaba organizando a violência. Renan, nosso tempo acabou, a gente poderia ficar mais meia hora aqui conversando, né? Mas fica aqui um pré-convite. Defenda a dissertação, vamos publicá-la, você vem trazer o livro aqui antes de qualquer outro lugar, né? Para mim e para vocês aí que sintonizam toda semana aqui a Vibe Mundial para assistir o nosso programa Professor Zainag Entrevista. Muito obrigado, Renan. Obrigado a você que escutou, que assistiu e até a próxima semana. Muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui também. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista. Professor Zainag Entrevista.